Também estou muito feliz por esta série de mensagens que nós vamos começar hoje, esse mês temático, mês de setembro. Uma mensagem que há muito tempo eu estava querendo pregar, já venho preparando, e eu louvo a Deus porque Ele preparou esta oportunidade. Irmãos, a Bíblia diz: se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. E hoje, bem cedinho, estava já orando pelos cultos, orando por você, e Deus me mostrou que muitas pessoas tiveram uma batalha muito grande para estar aqui hoje. De uma certa forma, todo culto ele tem uma batalha espiritual para chegarmos à igreja, mas para este culto foi diferente. Alguns passaram nessa semana situações que nunca passaram. Alguns de nós aqui brigamos com pessoas que nós nunca brigamos. Alguns de nós aqui talvez veio ataques de dores, enfermidades. Alguns aqui tiveram que superar a vergonha para estar aqui hoje. Eu orei muito porque havia um espírito de vergonha que não queria que você estivesse aqui, o diabo soprando, que você não merece estar aqui, que você não tem condições de estar aqui, você não é digno de estar aqui. Irmãos, e quando Satanás se levanta, não é para nós termos medo, mas é para aumentar a nossa fé, porque se ele está se levantando, é porque Deus está pronto para agir na nossa vida. Amém? E a grande notícia é que você venceu, você chegou aqui em nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça. Pai, eu quero orar, Senhor. Senhor, sabemos que o inimigo tem se levantado. Ele não quer, Senhor, que esta vida escute o que ela vai escutar agora. Pois, ó Deus, ó Pai, nós aprenderemos neste mês princípios e verdades, ó Senhor, que vão libertar a nossa vida, que vão, Deus, ó Pai, levar a nossa vida, Deus, ó Pai, a um novo estágio, que vão, Deus, ó Pai, trazer sobre nós bênçãos, ó Deus, ó Pai, tão especiais, Senhor. Eu repreendo você, Satanás, te ordeno, solta essa mente agora em nome de Jesus. Pai, essa vida que está com alguma dor no seu corpo agora, que está gerando um desconforto, está até difícil de concentrar aqui no culto, Senhor. Talvez, ó Pai, esta enxaqueca, essas dores no estômago agora, Deus, ó Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós iremos ouvir Tua palavra, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Deus, ó Pai. E que eu seja somente a boca e o Senhor seja a palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler 1 Coríntios 14, 33. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, 1 Coríntios 14, 33, nosso versículo tema deste mês de setembro, diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Vamos ler todo mundo junto, vamos lá, 1, 2, 3. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E algumas versões diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Irmãos, quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, uma grande obra começa na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Deus começa a transformar em muitas áreas. Mas existe algo interessante que a gente vai aprendendo e observando, né, com a experiência como líder espiritual, como pastor, que quando alguém entrega a vida a Jesus, uma das primeiras obras, uma das primeiras ações de Deus na vida daquela pessoa é que Ele começa a colocar a vida daquela pessoa em ordem. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de ordem. E este é o primeiro motivo pela qual você e eu precisamos colocar a nossa vida em ordem. A Bíblia diz que nós somos discípulos de Jesus, amém, igreja? E o que é um discípulo de Jesus? É aquele que pensa, é aquele que age igual a Jesus. Na verdade, nós temos que ser como um espelho de Jesus. Quando alguém olhar para você, olhar para mim, ela tem que ver Cristo em você. E se eu sou um espelho de Jesus, e eu sou a imagem de Jesus, e o meu Deus, Ele é um Deus organizado, eu tenho que ter uma vida organizada. O segundo motivo pela qual eu preciso pôr ordem na minha vida é porque, irmãos, existem bênçãos que são só liberadas depois de você organizar. A ordem, a organização libera bênçãos e milagres. Deus não derrama bênçãos e milagres na desordem e na bagunça. Existem alguns motivos por isso, porque se Deus derramar bênçãos e milagres na desordem, primeiro, aquela bênção, aquele milagre será desperdiçado, e Deus não desperdiça bênçãos. Aqueles milagres que eram para ser algo positivo, que era para ser algo bom na sua vida, vai se tornar o que? Uma tragédia.
A Bíblia nos conta que antes de Jesus multiplicar os pães e peixes, você lembra dessa história? 5.000 pessoas famintas, fora mulheres e crianças, ou seja, de 15 a 20 mil pessoas. Antes de Jesus multiplicar os pães e peixes e alimentar aquela multidão, a Bíblia diz que Deus colocou ordem naquela multidão. A Bíblia diz que Deus mandou os discípulos primeiro organizarem, separaram eles em grupos, mas não era qualquer tipo de grupo. Havia um número certo, eram grupos de 100 e grupos de 50. Não era grupo de 10, não era grupo de 90, era grupo de 100 e grupo de 50. Então os discípulos, eles foram no meio da multidão e foram ajuntando as pessoas. Talvez eles tiveram que fazer corredores para poder passar ali os pães, porque veja bem, se Jesus não tivesse organizado aquilo, o que iria acontecer? Muitas pessoas iam ficar sem o pão, uns iam comer 10 pãezinhos, porque sempre tem uma turma que come, que é uma beleza, né, irmãos? Se for adolescente e crente ainda, misericórdia, né? Uns iam comer 10 e os outros iam ficar sem nada. Aí você imagina se não tivesse ordem, as pessoas iam passar uma por cima para a outra, elas iam pisotear as outras. Aquilo que era para ser algo bom iria virar uma tragédia. É como, por exemplo, imagina que um casal juntos, a renda dos dois juntos é uma renda, por exemplo, de 5.000 reais, ajuntando o salário da esposa e do marido. A renda mensal deles é de 5.000, mas eles não se entendem. É uma bagunça. Eles brigam, eles discutem, um quer comprar uma coisa, outro quer comprar outra, um quer ajudar o parente, outro quer trocar a geladeira, né? Há segredos financeiros entre eles. Se com 5.000 aquele casamento já está nessa condição, você imagina se Deus der 10.000 para eles. Você pensa que vai melhorar as coisas? Não vai, vai piorar. Aí que vai piorar ainda mais, ainda que vai estragar. Então, irmãos, a ordem libera bênçãos e milagres. E o terceiro motivo pela qual nós precisamos pôr a vida em ordem é porque nós temos que estar preparado para as adversidades que vêm da vida sobre nós. Como assim, pastor, da vida? Existem algumas adversidades que você passa e eu passamos, que eu passo, que são adversidades, irmãos, que são por consequências dos nossos erros, não é mesmo? Decisões erradas, escolhas equivocadas, a gente fez algo, ou talvez algo que a gente deixou de fazer. Olhe para cá. Então você imagina uma pessoa, ela está carregando muito peso aqui. Ela está cheia de peso, esses pesos são lutas que ela passa. E ela não resolve essas lutas, ela não põe em ordem a vida dela. Ela tem inúmeras situações pendentes, tem muita coisa bagunçada. E aí o que acontece? Ela já está sofrendo aquilo que veio através da sua consequência, do seu erro. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que este mundo ele jaz no maligno. Então agora, quando ela menos espera, a vida traz mais lutas sobre ela. Porque nós também sofremos situações que estão fora do nosso controle. Eu posso ser um motorista muito prudente, mas às vezes o outro motorista não é. E aí o que acontece? A pessoa já está sobrecarregada com as suas lutas, vem outras lutas que estão fora do seu controle, aí a vida dela o quê? Desmorona, porque ela não suporta tudo aquilo que está acontecendo. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, então, eu não posso deixar na minha vida situações o quê? Não resolvidas. Eu tenho que consertar aquilo que está de errado. Antes de eu fazer algo, eu tenho que pensar, será que isso que eu quero fazer vai complicar ainda mais a minha vida? Você sabia que a vida tem 2 professores? Quantos professores? 2. Você pode entrar numa sala e assistir a aula com o professor chamado consequência. Tem gente que só aprende com o professor chamado consequência. Ou seja, ele erra, ele sofre a consequência e aprende. O problema de ter aula com esse professor é que você vai sofrer a vida inteira, porque você só aprende errando e sofrendo. Agora existe uma outra classe do lado com outro professor. Chegamos hoje aqui e temos que olhar a nossa vida e dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda para descomplicar a minha vida. Eu preciso colocar ordem na minha casa, no meu trabalho, aonde eu estou inserido. Muitas famílias, nós podemos ver, infelizmente, que são famílias extremamente bagunçadas. Nessas famílias há uma grande inversão dos papéis. Há famílias, por exemplo, que a mulher é a líder da casa, é ela que manda lá.
E o homem, a gente nem sabe se ele está vivo, né? Enquanto a mulher está liderando, a gente nem sabe se o homem está vivo, né? Às vezes ele chega do trabalho, ele senta naquele sofá, ele pega o controle e fica. Às vezes você tem que até ver a respiração dele, tem que pegar o pulso para ver se está vivo. Há casais, irmãos, que quem manda lá são os filhos. A gente janta o que o filho quer jantar. A gente dorme a hora que o filho quer dormir. Tem famílias que 30%, 40% da renda vai tudo para os filhos, porque eu quero que meus filhos sejam tudo que eu não fui. Há pais que querem reproduzir nos seus filhos aquilo que eles não puderam ter. Há filhos que ele tem a cama dele, mas a cama que ele dorme é na cama dos pais. E aí como que o casal pode ter a intimidade dele sempre com o abençoado, para não usar outra palavra, né? Sempre com o abençoado tá ali. O maridão vai olhar para a esposa, meu Deus do céu, não dá. Aí não dá, né, irmãos? Às vezes as nossas finanças estão extremamente o quê? Bagunçadas. É um monte de rolo. Fala para o seu irmão, se liberta dos rolos. Fala para ele aí. Às vezes as despesas são maiores que as receitas. As compras que deveriam ser feitas no nome da outra pessoa estão no meu nome, não sei porquê. O cartão de crédito que era para estar na minha carteira está na carteira de outra pessoa. O que o seu cartão de crédito está fazendo com o outro? Fala, Deus, né? Uma bagunça. Uma vida profissional, uma equipe de trabalho bagunçada, os estudos bagunçados, ao invés de avançar, elas estão regredindo. Nós podemos ver, por exemplo, muitos jovens com a sua vida de solteirice extremamente bagunçada. Nós vemos muitos jovens querendo ter vida de casado e muito casado querendo ter a vida de solteiro. Veja bem, irmão, ser casado é muito bom, mas vida de solteiro também é bom. Tem gente que acha que não pode ter vida de solteiro, não, irmãos. Você sabia, presta atenção nisso. Um pouquinho mais baixo. Você sabia que um dos motivos por que muitos casamentos se desfazem é porque aquele casal, antes de serem casados, eles não tiveram uma boa vida de solteiro. E aí o que acontece? Às vezes vem o casamento, passam 10 anos, 15 anos, 20 anos. Um dia, um dos cônjuges acorda de manhã dizendo: eu quero viver a vida. Fala para o seu irmão, game over. Fala para ele aí, game over. Você tinha que ter vivido a vida antes. Agora já era. É, irmãos. E aí é que ele quer viver agora o que ele não viveu antes. O rapaz namora a moça, tem que buscar na escola e levar na escola. Ei, para com isso, manda o pai dela fazer isso. O que você está fazendo? O que é para o pai dela fazer? Irmãos, eu casei com 21 anos de idade. Casei novo. Você pode falar assim: puxa, pastor, mas o senhor está falando que... Irmãos, eu casei com 21 e eu aproveitei a minha vida de solteiro. E não é nesse sentido que você está imaginando não aí, viu? Eu aproveitei. Irmãos, quando eu tinha por volta de uns 16 anos de idade, eu namorei uma moça. O namoro com essa moça não durou um mês. Não durou um mês. Porque, irmãos, com 16 anos de idade, eu não estou exagerando, que eu não estou aumentando não, viu? É real que eu estou falando. Aos 16 anos de idade, eu estudava de manhã. Eu trabalhava de office boy no escritório de advocacia à tarde. E à noite eu estava envolvido com as coisas da igreja. Que dia, pastor, que o senhor estava na igreja? Eu estava todo dia. De segunda a segunda, todo dia eu estava na igreja. Sábado era o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E aí eu comecei a namorar aquela moça. Acho que deu coisa de 2, 3 semanas, nem um mês, não deu. Ela falou assim: ai, você vai muito na igreja. Você nem tem tempo para mim. Eu falei: sai para lá, Satanás, né? Não foi desse jeito, né, irmão? Foi mais carinho, né? Eu falei: você freio de mão, já quer me segurar? Tá louco, eu estou com 16 anos de idade. Irmãos, eu casei com 21, mas até os 21 anos de idade, eu conheci 9 países. Um desses países foi os Estados Unidos. Só nos Estados Unidos eu conheci 8 estados. Os Estados Unidos tem 50 estados, quase 20% dos Estados Unidos eu conheci. E olha, irmãos, que eu pude fazer aquilo que só pode fazer naquela idade. Tive que aprovar, estudei, passeei, fiz os cursos que eu queria fazer. Irmãos, até umas coisas eu fiz que você não vai acreditar, né? Olha o que eu fiz. Põe uma foto aí. Eu achei essas fotos esses dias. Olha o que eu fiz, irmãos.
Esses dias um pai falou assim: pastor, fala para o meu filho, olha o cabelo que ele tem. Eu falei: irmão, o que eu posso falar? Não posso falar, eu fiz pior que ele. Irmãos, e foi nessa época que a pastora Thalita me conheceu, viu? Quando ela viu esses cachos dourados, esses olhos verdes, ela ficou louca por mim, né, irmãos? Jesus, tu és maravilhoso, misericórdia do Senhor, né, irmãos? E olha, e eu vivi, e eu estudei, eu viajei, pintei cabelo, isso aí. E olha, pastora Thalita e eu casamos virgens. Não precisei colocar uma gota de bebida alcoólica. Não precisei usar drogas. Não precisei me prostituir. Feliz com Jesus. E quer saber do que? Foi uma vida de solteiro muito boa, mas eu não tenho um pingo de saudade, viu, irmãos? E eu amo a minha vida de casado. Então, jovem, adolescente, coloque em ordem a sua vida de solteiro, para que depois você não tenha saudade dela. Quem está entendendo, diga amém. Muitos, as suas emoções e seus sentimentos estão bagunçados. Nós estamos hoje aqui nesse dia. Hoje é o dia 1º de setembro de 2019. Mas muitos aqui não estão vivendo o 1º de setembro de 2019. Muitos aqui estão vivendo 1995, 2010. Sempre olhando lá atrás, o que fez, o que deixou de fazer, como que eu pude fazer aquela escolha, como que eu pude errar daquele jeito, com remorsos e culpas no seu coração, presos a pessoas que falharam com você, que te ofenderam, que você não consegue liberar o perdão, não perdoa a Deus, não perdoa a si mesmo. Outro, nós estamos aqui, mas a vida dele está tão bagunçada que a cabeça dele, a mente dele está lá em 2040. Ele está pensando, um dia eu vou ser, um dia eu vou fazer. E ele está ansioso acerca do seu futuro. Ele está com medo se alguém da sua família morrer. Ele está desesperado. E ele está iludido e não está no presente, semeando para ter uma colheita no futuro. Outros irmãos estão com uma vida extremamente bagunçada. É tanto projeto que ele quer fazer. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E é projeto para cá, projeto para lá. E ele está perdido, confuso, não sabe que direção. O nosso Deus, igreja, não é Deus de confusão. É o Deus que vem iluminar a nossa mente. É o Deus que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Aonde você precisa nesta noite dessa bênção, dessa intervenção de Deus? Qual é a área que você pode pôr neste mês de setembro como um alvo para buscar de Deus e dizer: Senhor, me ajuda a colocar a minha vida em ordem. Me ajuda, Senhor, a descomplicar a minha vida. Eu queria que você pensasse agora em algum objetivo, em alguma área na qual você vai orar e vai clamar neste mês de setembro. Nesse mês de setembro nós clamaremos por 3 grandes bênçãos. Quantas bênçãos, igreja? 3. E uma delas é para que Deus coloque a ordem na nossa vida. E quando nós estudamos a Bíblia, irmãos, nós vemos que Jesus, ele usava situações do dia a dia. Ele usava elementos do dia a dia para explicar as coisas espirituais. E um dia eu estava vendo a minha filha mexendo com esse brinquedinho aqui chamado cubo mágico, que nós vamos usar este mês como uma ilustração para nós. E eu fiquei olhando e falei: puxa vida, Kelly, está todo bagunçado. E a minha filha, irmãos, ela é top, viu? Se ela vier aqui, em 4 minutos ela arruma isso aqui, viu? Né? Tem um irmão que já me viu com o segundo e falou assim: pastor, eu também sei resolver, viu? É que nós não temos tempo aqui o suficiente, mas tem pessoas que têm habilidade. Eu falei: filha, como que você faz para consertar isso? Como que você arruma isso aqui? E ela começou a explicar, Eu falei: filha, vai mais devagar que o pai é fraquinho, né? Eu falei: filha, volta. Aí eu falei: filha, antes de tudo, você não tem que ter a imagem correta de como isso aqui tem que ficar? Ela falou: pai, claro, isso é óbvio. Eu sei que tem que ficar todos os lados, cada lado com suas cores. Assim, irmãos, o primeiro passo para a gente começar a descomplicar nossa vida, presta atenção nisso, nós temos que ter o padrão correto na nossa frente. Porque se eu estou desorganizado, eu preciso saber como que é o organizado.
Infelizmente, muitos de nós não tivemos um casamento padrão bíblico para dizer, é isso que tem que ser um casamento bíblico. Muitas vezes nós não tivemos pessoas para orientar e dizer, uma vida financeira é desse jeito. Muitas vezes nós não tivemos, às vezes, oportunidades na vida, pessoas para nos ajudar a dizer, olha, uma vida de solteiro organizada é desse jeito. Quem está entendendo, diga amém. Então, o primeiro passo para você descomplicar a sua vida, você tem que começar a olhar para o padrão correto. Você tem que saber como que é o correto, como que funciona o correto. E ela então explicou para mim algo que eu jamais ia imaginar. Ela falou assim, pai, o senhor sabia que tem 3 peças diferentes nesse cubo mágico? Como assim, filha? Ela falou, pai, essa pecinha aqui, a do meio, a que fica bem no meio, ela tem uma face só. As outras peças do lado são de 2 faces. E as do canto são de 3 faces, de 3 cores. Quem sabia disso aqui? E eu não sabia desse negócio não, irmãos. Falei, filha, você é inteligente demais. Puxou o pai, filha, que coisa linda, né? Então, irmãos, para que nós possamos colocar a nossa vida em ordem, nós temos que ajustar o nosso olhar. Aonde você tem colocado os seus olhos? Porque aquilo que você olha é aquilo que a sua vida vai se tornar. Aquilo que você está olhando, você vai começar a se espelhar naquilo e vai começar a reproduzir isso na vida. Por isso, irmãos, nós temos que ajustar a nossa visão. Nós temos que ajustar aquilo que nós temos olhado. Primeiro, nós temos que remover aquilo que não deve ser visto. O que os seus olhos estão vendo que você não deveria estar vendo. Às vezes, irmãos, não é à toa, porque a nossa vida é uma vida de morte, desânimo, é uma vida bagunçada, porque nós só estamos olhando isso. É um excesso de Netflix. Veja bem, não estou falando que é errado, estou falando excesso. A gente só olha a morte, a gente só olha a traição, a gente só olha a miséria, a gente só olha desgraça. Nós começamos a pensar, olhar, é isso que vai minha vida, é isso que tem que ser, porque é o normal, é o que está acontecendo. Talvez você, meu irmão, você precisa neste mês começar a clamar a libertação de pornografia na sua vida. Quase metade dos homens hoje estão sofrendo com pornografia, devido ao excesso de internet que está no nosso celular, nos nossos computadores. O acesso é muito fácil, muitos homens estão caindo nisso. Talvez o seu olhar está em excesso daqueles vídeos de WhatsApp que não edificam nada. O que você precisa parar de olhar, o que você tem que remover da sua vida? Preste atenção no que Mateus capítulo 6, verso 22 diz assim. Mateus 22, 23 diz assim, se os teus olhos forem bons, a sua vida terá luz. Eu vou repetir, se os seus olhos forem bons, a sua vida terá luz. Agora inverte o versículo, se os seus olhos não forem bons, o que haverá na sua vida? Trevas. O que você está olhando, aonde você presta atenção, aonde você tem colocado o seu foco. Às vezes, irmãos, nós estamos dando atenção a coisas desnecessárias e pequenas. Sabia que se você só ficar olhando o que é ordinário, você nunca vai viver o extraordinário? Tem gente que só olha o erro, só olha a falha, só critica, nunca está bom para ele. Ele não consegue dar atenção àquilo que realmente é profundo, realmente aquilo que realmente vale a pena ter atenção. Quando você, por exemplo, conversa com uma pessoa que passou por uma enfermidade, às vezes um processo cirúrgico, esteve à beira da morte, olhe para cá, você percebe que a conversa dela é totalmente diferente. Ela começa a dizer assim, sabe, pastor, eu parei de dar valor a coisas pequenas. Eu parei de desperdiçar a minha vida, porque ela começou a enxergar as coisas de uma outra forma. Ela começou a realmente ver o que é importante na vida. Você conhece as pessoas que estão com você? Você conhece realmente, você está vendo o que realmente aquela pessoa está passando? Se eu falasse assim, sobe aqui no púlpito e me fale o que aquela pessoa faz que irrita você, você faz uma lista na hora, não é verdade?
A gente sabe tudo que o outro irrita, a gente sabe todos os erros e falhas, mas quantas vezes nós estamos ali olhando o que precisa ser olhado, nós não olhamos as oportunidades, nós não olhamos o que é feito, nós não olhamos as ajudas que são dadas, nós não olhamos o investimento que é feito. Nossos olhos são sempre olhos pequenos, olhos amargurados, olhos desatentos àquilo que realmente tem que estar olhando. Queria que você marcasse isso agora. E nessa semana nós vamos ter lição de casa. Diga comigo: o meu pastor, ele me ama muito e ele está me dando uma lição de casa nesta semana. Diga bem forte: domingo que vem ele vai cobrar e eu não vou orar para ele esquecer, viu? Se você tem papel, pega aí, escreve aí. Se você quiser usar o seu celular agora, você está liberado. Só um pouquinho, nada de abrir o WhatsApp, viu? Quem abre o WhatsApp durante o culto, o celular queima. Estou brincando, viu, irmãos? Estou brincando, só tomar assim, né? Nunca mais vai abrir o WhatsApp durante o culto, né? Abre o bloco de nota, o papel aí. Você vai fazer uma tarefinha essa semana. Eu vou cobrar semana que vem, viu? Eu vou ficar na porta da igreja olhando a tarefa de casa, viu? Marque o nome de todas as pessoas da sua casa. Marque o nome das pessoas. Você tem que descobrir 3 coisas sobre as pessoas que moram com você. Todos nós temos que saber pelo menos essas 3 coisas. Quantas coisas, igreja? 3. Das pessoas que moram com a gente. Primeiro, você tem que saber quais são as suas necessidades mais urgentes. Se Deus chegasse para você e falasse assim: eu vou dar um grande milagre para a tua esposa, você sabe qual é o grande milagre que ela precisa? Se Deus chegasse e falasse assim: filha, eu vou dar um grande milagre para o teu esposo, você sabe qual é o grande milagre que ele precisa? Aí você ia dizer: pastor, Deus dá muito dinheiro para ele para comprar um sapato para mim. Estou brincando, não vai fazer isso não, né? Mas você sabe a grande necessidade da pessoa, da sua família? O que ela realmente está precisando? De amor, de carinho, atenção, notas melhores na escola. Ei, olha para cá, Deus está me mostrando algo que eu não falei em outros cultos. Presta atenção nisso, muito sério. Você sabe, isso é sério que Deus está me colocando no meu coração. Você sabe se o teu filho sofre bullying na escola? Há uns tempos atrás, um jovem em Goiás entrou numa sala de aula e matou vários colegas de trabalho. E eu li a reportagem da revista Veja inteira sobre aquela história. E na história dizia assim: os pais não sabiam que o filho sofria bullying na escola. Às vezes nós estamos no lar e Deus está me revelando isso, porque há alguns filhos de alguns que estão aqui, que estão sofrendo seriamente, e os pais não estão tendo a mínima ideia. Setembro é uma campanha nacional no Brasil todo contra o suicídio. Adolescentes e jovens, eu sei que quando eu prego a seriedade. Há pais que estão aqui, que os filhos estão prestes a fazer besteiras e você não tem a mínima ideia, você não conhece o teu filho, você não sabe o que ele está passando. Está percebendo, irmãos, porque às vezes a nossa vida está complicada, porque nós estamos dando atenção que não deve ser dada atenção. Aí está brigando com ele porque ele largou a toalha, porque ele não lavou o prato, porque ele não sei o quê, e nós não estamos realmente olhando aquilo que precisa ser olhado. A segunda coisa que você tem que saber sobre as pessoas com quem você vive são os medos que ela tem. Todos nós, de uma certa forma, temos alguns medos na vida. E a terceira coisa que você tem que saber de todo mundo que mora com você, você tem que saber quais são os seus sonhos. Se coloque de pé neste momento, por gentileza. Então, tarefa de casa, vira para o seu irmão: tarefa de casa, fala para ele aí. Pastor, como que eu vou fazer isso? Senta, conversa, se vira, dá um jeito, mas descubra isso. Faz assim com as suas 2 mãozinhas assim agora, vire para o seu irmão, diga assim, fala para ele: amplie a sua visão. Para que você possa começar a descomplicar a sua vida, irmãos, amplie a sua visão. Eu sei que ver futebol é bom, né? Ver que o Palmeiras perdeu hoje foi melhor ainda. Não resisti, irmãos, foi mais forte que eu. É que eu olhei um palmeirense do meu ladinho aqui. Mas tem coisas melhores para você ver. Leia mais, estude mais, veja documentários, veja reportagens.
Observe mais vida de pessoas que são bem-sucedidas. Estude as suas histórias. Quando nós começarmos a consertar os nossos olhos, a nossa vida terá luz. E o principal, irmãos, nós temos que olhar para Jesus. Hebreus 12 diz: coloque os teus olhos sobre Jesus. Quando nós temos os olhos sobre Cristo, irmãos, a unção de Deus começa a fluir sobre nós. Jesus, ele é nosso exemplo de perseverança. Jesus é o exemplo de renúncia. Jesus é o exemplo da sabedoria. Jesus é o exemplo do amor. Jesus é o exemplo da generosidade. Jesus é o exemplo de permanecer firmes e inabalados. Quando nós colocamos nossos olhos em Cristo, a unção de Deus começa a fluir e a nossa vida começa a se colocar em ordem. Quantos aqui precisam dessa bênção de Deus de pôr sua vida em ordem? Eu também preciso, viu, irmãos? Levante as duas mãos agora, comece a falar com o Senhor, comece a clamar a Ele agora. Pai, nós clamamos por esta primeira bênção, Senhor. Oh Deus eterno, Pai, nos ajuda a pôr em ordem agora, Senhor. Põe em ordem este casamento, põe em ordem essas finanças, põe em ordem, ó Pai, essa vida ministerial desta pessoa. Ó Pai, era para ela ter progredido, é para ela estar mais à frente, talvez ela está regredindo, Senhor. Deus eterno, Deus poderoso, nós oramos a Ti. Coloque em ordem nossos pensamentos, ó Pai. Eu repreendo toda essa mente confusa. Sai agora em nome de Jesus. Põe em ordem, Pai, essas emoções, esses sentimentos, ó Deus, em nome de Jesus eu oro. Faz assim com as tuas mãos agora. E nós oramos, e nós estaremos orando para que Deus derrame 3 bênçãos especiais. A primeira é que Ele vai começar a pôr ordem na sua vida. Se prepare. Quando nós colocamos em ordem, irmãos, a multiplicação é liberada sobre nós. Deus traz bênçãos na nossa vida. E a terceira bênção, preste atenção, Deus pôs muito forte no meu coração essa terceira bênção. Quando nós colocamos a vida em ordem, Deus não somente abençoa, mas Ele acelera as bênçãos nas nossas vidas. E eu quero profetizar que Deus vai acelerar as bênçãos na sua vida. Aquilo que levaria tempo demais vai chegar antes. Levaria 3 meses para conseguir um novo emprego, vai levar 3 dias em nome do Senhor Jesus. Levaria mais tempo para você consertar aquelas dívidas, vai ser consertada rapidamente. Aquilo que levaria anos para você chegar naquela posição, naquele cargo na empresa, Deus vai antecipar, Deus vai acelerar. A Bíblia diz que Neemias reconstruiu os muros da cidade em 52 dias, porque ele tinha organização naquilo que ele faz. A ordem, irmãos, traz bênção e acelera as bênçãos e os projetos de Deus sobre nós. Levante as mãos agora, Pai. Eu te peço agora, Senhor, derrame a unção da multiplicação, Pai. Após o Senhor multiplicar, Deus, ó Pai, organizar aquele povo, os pães e os peixes começaram a ser multiplicados. Vai multiplicando, Senhor. Multiplica o resultado do trabalho, Deus, ó Pai. Multiplica o resultado, Senhor, desta vida. Pai, nós oramos por uma unção de